Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 16, no posto de socorro. No último programa, nós conversávamos, sobre a questão das muralhas de defesa do posto de socorro da colônia Campos da Paz. O André Luiz ficou impressionado com a extensão da muralha para proteger lá o castelo, porque esse posto de socorro tem a aparência de um castelo, e ele ficou impressionado. E aí o Aniceto diz para ele que o grande problema é que as pessoas acham que quando morrem, ou vão para o céu, aquelas que acreditam na vida do espírito, que são religiosas, ou elas acham que vão para o céu comer uva e escutar harpa, ou elas acham que vão, aquelas que fizeram coisas erradas, vão cozinhar no fogo do inferno. A maioria das pessoas nunca meditou de que a vida continua da mesma maneira que existia na Terra, porque o Espiritismo vem nos mostrar, e também Jesus, pincelou algumas coisas sobre o mundo espiritual, quando ele falava que aquele que não se arrepender, ou aquele que, na parábola do festim das bodas, aquele que entrou no festim, que não tinha roupa, a túnica nupcial, ia para o lugar onde haveria choro e ranger de dentes. Jesus pincelou o estado da alma criminosa no mundo espiritual, estaria num lugar de sofrimento. E as pessoas não meditam que a morte não muda ninguém. Ninguém vira santo porque morre, ninguém só vive descansando porque morre, porque Jesus falou que Deus trabalha todo dia, ele também, imagine nós. As pessoas não entendem que se a pessoa desencarnou e cometeu crimes, e foi perversa e é endurecida, ela vai continuar no mundo espiritual da mesma maneira como ela se comportava até enquanto ela encarnada. Se modificar. Até, como a gente leu lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no item 13, Kardec colocando que Deus espera que a pessoa sinceramente se volte para o bem, se arrependa do que fez, que a ela vai sair dessa situação. Então, aqui o Aniceto falou, no parágrafo 2, ele falou justamente isso, que os homens não se modificam com a morte, como uma pessoa que troca de residência, que trocou de casa, ela continua. Ela morava numa rua, ela era a mesma pessoa e vai ser a mesma pessoa na outra rua que ela se mudou. Vai ser a mesma, a não ser que ela se modifique por dentro, interiormente. Então a gente conversou sobre isso e não aí também conversamos, porque o André Luiz pode ter pensado, mas que falta de caridade é essa? Com tanta gente, tendo um posto para ajudar, por que não deixa todo mundo entrar? Aí a gente lembrou do caso da vampira, lá no livro Nosso Lar, que ela veio com um discurso e todo o chefe da vigilância, lá também tem vigilância, percebeu que ela era uma vampira, que ela tinha no perispírito dela cometido, 58 abortos, se não me engano. O discurso era
mas a condição espiritual dela era muito diferente do que ela... Né, é o que Kardec vai tratar no Livro dos Médiuns, dos espíritos mistificadores. Eles tentam mistificar no mundo espiritual e tentam mistificar os encarnados, mandando mensagens falsas. Isso acontece. Se colocassem a vampira para dentro, lá, se eu não me engano, o trabalhador lá do nosso lar, que era vigilante, eu acho que era Paulo o nome dele, se eu não me engano. O senhor Paulo, né, aquele espírito, ele fala, se deixar ela entrar, daqui a pouco ela vai criar um tumulto e ela vai prejudicar quem está querendo realmente se melhorar. Mesmo, demos um outro exemplo do livro Obreiros da Vida Eterna, que só poderia adentrar no lar fabiano de Cristo, que era a casa que a irmã Zenóbia dirigia no mundo espiritual, um posto volante, era um posto de socorro também. Só quem conseguisse segurar nas redes. Porque quem conseguisse segurar naquelas redes que foram confeccionadas com certo tipo de material, que conseguia detectar quem verdadeiramente estava com vontade de se melhorar. Tipo um detector de mentira, não existe um detector? Tem aparelhos aí, dizem, que detecta quando a pessoa está falando a verdade ou a mentira. No mundo espiritual também existe, no caso da irmã Zenóbia, ela confeccionou umas redes que, se você botasse a mão e a sua intenção não era sincera, a rede se rompia. Então, não é falta de deixar esses espíritos para fora dos postos de socorro. O que acontece, né, e vamos dizer assim, todo instrumento que tem lá para vibrar, para amedrontar esses espíritos, é para defender, não é para atacar. Não é? Porque Jesus falou para a gente, sede prudentes como as pombas e sede, não é? Mansos como as pombas e mais prudentes como a serpente. Então, Jesus tinha razão. Então, vamos começar a ler a partir do parágrafo 3. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Ah, se fosse eu já apertava a campainha. Aqui, ó, a campainha está aqui, eu vou abrir sem campainha, hein? Creio que se assim, Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Essas resistências que ele fala nada mais são do que aquilo que permanece a mente da pessoa ligada às coisas da terra, né? Os espíritos nos ensinam. Quanto mais ligado eu ainda estiver, mais, entre aspas, materializado, eu vou ter essas sensações do que eu tinha aqui. Aí eu vou ter essas resistências grosseiras, quando a Luz está falando. Pelo pensamento, ele poderia abrir a muralha. Mas tinha uma campainha lá já preparada para aqueles que não têm essa condição. E aí ele diz, é muito bonito o que ele fala, né? Ele dá o ensinamento aqui, no final, que ocultar a própria glória é o código de bom tom das sociedades, nas sociedades espirituais nobres e santas. Porque é uma coisa natural para ele, aquilo ali. Mas ele sabe que para o André Luiz não é, ele não vai querer, assim, é como se teria sido uma exibição. Não é assim. Cada caso é um caso. Bem diferente de nós. Exatamente. É diferente do brilho que a gente já falou nos estudos anteriores que nós falamos, do espírito a que se faz brilhar pela necessidade, que é o caso que nós lemos do Mundo Maior e do Entre a Terra e o Céu. São os dois livros que nós demos exemplo dos espíritos que vão lá auxiliar e brilham daquela necessidade daqueles atormentados que estão ali. E um deles até numa história confunde o espírito como se fosse a mãe de Jesus, na religião que ele está arraigado ainda. Então, é um caso diferente. Não é querer se amostrar o brilho, é a necessidade ali que se apresenta no momento, que o caso aqui do Aniceto não é. Então, ele é mais... o pensamento dele
é desprendido das sensações terrenas, o poder do pensamento. Nisso a gente pode fazer até um raciocínio das criações fluídicas do livro dos Médiuns, capítulo 8, e muito interessante, Kardec coloca laboratório do mundo invisível, quer dizer, onde tem as formações espontâneas de objetos tangíveis, modificações de propriedades da matéria, ações magnéticas curadoras, feita por espíritos que pensam no bem, desmaterializados, da matéria grosseira daqui, o pensamento já está voltado realmente para Jesus, né? E não está com essa influência aqui do meio, já não o domina mais, e aí eles conseguem fazer modificações na matéria, que é o fluido cósmico universal, e criar coisas belas, que é o caso da colônia solar. Então isso tudo é característico do espírito já desprendido dessas sensações grosseiras, que é o caso aqui do Aniceto. Por isso que ele poderia não usar a campainha, né? Ele poderia não usar, mas usou para... Eu lembrei agora, não tinha lembrado disso, mas agora me veio a lembrança. O comportamento da irmã emerenciana. Isso. Ela é um espírito muito elevado, mas ela se manifesta no terreiro de Umbanda como uma preta velha. E ela mesmo diz que ela faz isso como gratidão à raça negra, onde foi quebrado o orgulho dela de senhora feudal da Dinamarca, se eu não me engano era da Dinamarca. Então, ela se apresenta ali daquele jeito porque é necessário. Ela sabe que se ela se apresentar, né, como um espírito nobre, ela, muitas das vezes, até o discurso dela não vai ser entendido pelos clientes, entre aspas, vamos dizer assim, pelos frequentadores do terreiro. Ela diz que são pessoas muito humildes, analfabetas, como acreditam, né, como acreditam na presença, né, na existência de pretas velhas no mundo espiritual. Ela se faz, então ela se apaga, né, vamos dizer assim, entre aspas, mas lógico, o discurso dela não é diferente, mas ela usa os trejeitos africanos para conversar, porque ela sabe que assim vai tocar o coração, né? Quando eu estava estudando, eu lembrei, foi de Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 9, quando ele diz: fiz-me forte para os fortes, fraco para os fracos, para que pudesse alcançar alguns, mais ou menos isso. Então, dependendo, né, de para quem você vai estar junto, vai realizar uma tarefa, ou vai, né, conversar sobre a mensagem de Jesus, você tem que graduar, né, o teu conhecimento, as tuas palavras, porque senão você não vai se fazer compreendido. E você pode até, de repente, a pessoa se sentir humilhada. Não que a tua intenção seja, mas a pessoa pode se sentir humilhada. Então, né, acreditando nisso, o nosso amigo aqui, o André Luiz, sentiu isso. Que essa postura dele de tocar a campainha foi para não humilhar eles, porque se dependesse ele atravessava aquela muralha num piscar de olho. Tava cá, tava lá, porque é o pensamento, né? Onde a nossa alma está é onde o nosso pensamento está, ou o contrário, né? Onde o pensamento está, a nossa alma também está. E pelo esforço do trabalho, lá na frente, no livro Sexo e Destino, lá nas últimas obras de André Luiz, a gente já vai ver o André Luiz fazendo mais ou menos isso. E deslocar de um local para outro, com a velocidade quase do pensamento. Sim. Atravessando, entrando nas casas sem tocar. A gente vai ver isso lá, pelo esforço que ele está fazendo do trabalho do bem, né? Então, continuando. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Bem ao contrário de nós, né, os encarnados, que ainda gostamos de receber aplauso, não é? Gostamos de receber as honrarias que a terra tem para oferecer. Nós ainda não, pelo menos eu, né? Eu ainda não consigo, né? Eu gosto, né? É bom quando a pessoa reconhece o seu esforço. Eu não sou assim, mas por isso que eu sou um espírito inferior, porque mas eu já gosto disso. Mas o que a Teresa está colocando, que eu sou assim,
O importante é a gente reconhecer que ainda é assim, mas está errado, que tem que melhorar. Isso que é o importante nosso, que a gente está atrasado, que a gente está, né, tem que evoluir. E a evolução é isso aqui, é o discernimento das coisas que tem que ser, como a hora que tem que ser feito, ocultar a própria glória quando tem que ocultar. Porque é diferente, por exemplo, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec coloca o dizer de Jesus para colocar a candeia sobre o alqueire, porque, né, a fim de que ilumine a todos que estão na casa, está no Evangelho de Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. Então, ele coloca isso, aí Kardec bota esse raciocínio dizendo que Jesus só falava por parábolas. Por que ele não falou direto a verdade, né, como tinha que ser? Ele falou por parábolas. Porque Allan Kardec vai nos explicar que essa sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Então, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sob o candeeiro, a fim de que todos a entrem e a possam ver. Aqueles que têm o discernimento de entender. Então, ocultar a própria glória, ocultar o seu brilho, que seria aqui a luz, a própria glória, o que é diferente de não botar a candeia sob o alqueire, debaixo do alqueire. Não botar, colocar em cima, para todo mundo ver. O raciocínio é outro, totalmente diferente. Isso que ele está falando aqui é do orgulho. A Teresa falou da questão, né, da gente ainda, assim, o reconhecimento, né, e dizer que isso é uma característica nossa ainda. Mas, por exemplo, a luz do conhecimento, né? A luz do conhecimento é uma luz, o conhecimento é a luz, né, interna. Aí você conhece alguma coisa e a pessoa não conhece. Você está dando informação à pessoa. Aí você vai e fala de um jeito como se a pessoa tivesse obrigação de estar sabendo o que você sabe. Você não sabe isso ainda? Será possível? Poxa vida, vou explicar de novo? Ué, esse o problema. E daí que vai explicar de novo? Qual o problema? O que Jesus faz conosco o tempo todo, não é? Eu não vou lá não, eu não vou lá ensinar, eu não vou lá falar naquele lugar não, porque lá só tem gente falando bobagem. Se fosse assim, Jesus não tinha vindo. Não, vão me perseguir, vão me prender, vão me crucificar, botar coisa. Eu vou lá fazer o que lá? Vou lá nada. Não, é aí que tem que ir, é aí que a gente tem que ir. Mas o problema é como falar, de que jeito falar, sem prepotência, sem o orgulho. Isso é que é o aprendizado para nós. Eu sei, é o que Paulo fala, né? Nós somos devedores. Ele dizia assim, numa de suas cartas ele diz, eu sou devedor de gregos e de bárbaros. É muito bonita essa mensagem, em que o Emmanuel coloca uma página intitulada Nós Devemos. Paulo se dizia devedor de gregos e de bárbaros, a todos. Ele é devedor de todos. O Emmanuel explica que ele está dizendo que Paulo está dizendo para nós que todo aquele que perseguia Paulo era devedor da pessoa. Todo aquele que não sabia o que ele sabia, Paulo era devedor da pessoa, quer dizer, devia a ela o exemplo do ensinamento. Olha que profundidade que a doutrina nos traz nisso aqui, nessa questão do orgulho, não é? Que é o que ele está falando aqui entre linhas, né? Que ocultar a própria glória. Quer dizer, ocultar a própria glória é você dominar o seu orgulho. É isso que ele está dizendo aqui. Não é? Então, todo aquele, como diz o apóstolo Paulo, repetindo, todo aquele que não sabe e nós sabemos, nós somos devedores daquele que não sabe, porque nós temos a obrigação de ensinar ele adequadamente, com humildade. Então, quando o André Luiz reverencia o Aniceto, reverenciar no sentido de admirar, é porque o Aniceto, ele é um espírito não só intelectualmente desenvolvido, mas moralmente também. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec vai falar sobre as aristocracias que já existiram na Terra, que primeiro foi a da força, depois foi a do nome, né, da família, dos reis, né, da nobreza, depois atualmente a do dinheiro,
Mas vai chegar um dia que na Terra vai ser inaugurada a aristocracia intelecto-moral, que é o nosso amigo aqui, Aniceto, que ele, como é que se diz? Ele já demonstra. Por isso ele é reverenciado pelo André Luiz. Por isso, né? Porque apesar de ser intelectualmente muito evoluído, ele moralmente também o é. Porque, na realidade, o espírito que só tem o conhecimento, né, ele já tem bastante, mas falta a moral, porque muito conhecimento mal aplicado resulta em ações danosas. Então, os espíritos dizem que a gente vai, para evoluir, a gente vai precisar aprender a bater as duas asas, a da sabedoria, do conhecimento, e a do amor, que é a moralidade. O nosso amigo aqui, Aniceto, ele já conseguiu, de alguma maneira, equilibrar essas duas forças, né? O conhecimento e o amor, o sentimento. É o que Kardec vai colocar, que no futuro a Terra, a aristocracia que vai reinar na Terra vai ser essa. A aristocracia intelecto-moral. Quem tiver interesse, livro Obras Póstumas, eu acho que é o capítulo 21, As Aristocracias, certo? Então vamos continuar, dá tempo de ler mais um pouquinho? Dá tempo. Sim, tá. Atendendo-nos então tocou a campainha. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Lembrando aqui, que lá é um castelo. Rodou nos gonzos, quando a porta, aquelas portas antigas, fazia aquele barulho, era aquelas dobradiças, aquelas, eu vou chamar de dobradiça, não sei como é que dá o nome. Gonzo. Era um gonzo, é só procurar na internet, tem. Então, aí novamente, voltando ao Livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. É muito interessante a gente ler esse capítulo, analisar ele e depois ir para as obras de André Luiz, porque você vai ver realmente o que está ali no Livro dos Médiuns, retratado aqui em André Luiz, porque ele fala da modificação das propriedades da matéria. Não, minto, ele fala disso também, mas ele fala da formação espontânea de objetos tangíveis. Então, se ele fala da formação espontânea de objetos tangíveis aqui para nós encarnados, tangível, como se a gente pudesse colocar, formar uma caneta, formar um livro. Ele fala do exemplo da caixa de rapé, né? Que você cheirava o rapé, que é o hábito da época de Kardec, e sentia o cheiro ali, as propriedades da matéria. Ao mesmo tempo que foi um objeto tangível, modificou a propriedade da matéria para sentir o cheiro do rapé ali, que era o hábito. Imagina no plano espiritual. Então, são as construções. Então, quando ele fala aqui, por que ele botou isso aqui? Olha, porque não precisava ter botado. Rodou nos gonzos, já extremamente pesada. Ele está colocando detalhes para nós desse laboratório magnífico que é o Laboratório do Mundo Invisível, né? Em que os espíritos têm a formação dele. A gente vai ver, não só aqui num trabalho do bem, não, num posto de socorro, assim como está aqui, mas também nas trevas. Lá no livro Libertação, a gente tem as construções lá, que não são bonitas, não são belas, não têm a perfeição, porque são feitas por pessoas que estão ainda atormentadas, mas tem as construções lá sim, porque é a força do pensamento. A pessoa inteligente sabe o que pode fazer e faz. Não é como a colônia Nosso Lar, não é como os postos de socorro, como esse castelo, por exemplo. Não é. Porque quem fez esse castelo e a colônia, quem constrói, são pessoas voltadas ao pensamento do bem e do belo, não é? E aí é diferente lá da colônia, lá do livro Libertação, onde está o Gregório, né? E aí os 2 que abriram a porta falaram: "Salve, mensageiros do bem", disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Então, eles já conheciam o Aniceto e a gente vai ver aqui, não é? É uma atitude do Aniceto que vai denotar essa autoridade intelecto-moral que esses 2 parece que já conheciam, né? O Aniceto, se levou os 2 ali, já devia ter levado outros, né? Porque aqui o instrutor é o Aniceto.
Então, terminamos mais um programa, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 16 do livro Os Mensageiros. Deus abençoe a todos, muita paz de Jesus. Obrigado pela atenção, pelo carinho de todos, fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.